Longos dias e belas noites, caros ouvintes do Redrum Podcast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje vamos adentrar em um mundo de névoa, onde criaturas mortais espreitam e o maior perigo pode não ser o que está lá fora, mas o que está aqui dentro. Vamos falar do perturbador e maravilhoso O Nevoeiro, filme de 2007 do Frank Darabont, baseado na obra do mestre de terror Stephen King, exatamente. O aniversário do mestre está chegando e antes de adentrarmos aqui nesse bate-papo, é, porque eu estou trazendo o Nevoeiro mais ou menos aqui numa véspera do aniversário do mestre, que é só na semana que vem ainda, dia 21, na verdade. Porque dia 21 vai ter um episódio especial com um convidado muitíssimo especial, onde a gente vai falar do King e suas adaptações, tá bem? Então, escutem primeiro esse, tá? Aproveitem um pouquinho, enfim, vou falar somente sobre Eu Nevoeiro aqui, mas no episódio do dia 21 a gente vai falar sobre muitos filmes, vamos trazer muitas curiosidades, muitas informações, vamos falar também de filmes, quer dizer, de livros e minisséries também para TV, com roteiro original, adaptação do King, enfim. E vamos falar um pouquinho da história dele também, a relação dele com o cinema, com um convidado muitíssimo especial, não darei spoiler, mas marquem na agenda de vocês para o dia 21 vocês ficarem ligadinhos. O Nevoeiro, pra quem não sabe ainda, eu tô falando do filme e não da série, tá? Mas o Nevoeiro, filme de 2007, tá bem? É uma adaptação do conto homônimo também do Stephen King, publicado originalmente nos anos 80, dentro da coletânea Tripulação de Esqueletos, tá? O filme ele foi lançado em 2007 e, como eu disse, foi dirigido e roteirizado pelo Frank, conhecido por outras adaptações icônicas do mestre, né? Como Um Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre, O Sonho de Liberdade, que é dado como o mais bem avaliado do IMDb, né? Então provavelmente vocês também conhecem. É um filme que mistura ali um drama, uma tensão, um thriller. E aqui, no entanto, o Frank ele escolhe explorar o lado mais sombrio e pessimista do ser humano, tá? Então, tem algumas diferenças, principalmente o final em relação ao, ao conto. E a gente vai discutir isso aqui com vocês, eu vou discutir isso aqui com vocês, vou trazer essas diferenças, portanto, haverá spoilers é, desse filme e também do conto, para quem for ler primeiro, quem quiser ler primeiro e tudo mais. Antes de tudo, por que eu decidi trazer especificamente o Nevoeiro, ou sei lá, talvez até mesmo um Sonho de Liberdade ou Iluminado especificamente, como obras, adaptações mais conhecidas do Stephen King. O Nevoeiro, eu tenho uma relação com o Nevoeiro muito assim profunda, sabe? Eu assisti o Nevoeiro na pré-pandemia e até então eu não era um leitor, eu não lia livros, enfim, só assistia filmes e séries. E assistindo Nevoeiro, já no começo assim, sabe? Eu já achei o filme esteticamente tenso, cru, e com o desenrolar, todas as tramas, todas as reflexões, os debates dentro do filme e um final que a gente vai falar mais pra frente aqui, simplesmente, assim, absurdo, de verdade, um dos melhores plot twists do cinema é de explodir a cabeça, de deixar você mal, mal de verdade. E essa é uma das diferenças, inclusive, com o conto, porque o final é diferente. Mas eu assisti, eu terminei e eu falei, meu Deus do céu, quem escreveu isso? Como assim, sabe? E lá tinha, né, baseado numa novel do Stephen King. E aí eu falei, não, eu preciso ler esse livro, eu preciso buscar mais sobre esse autor, cara, meu Deus do céu.
Eu já tinha assistido It, inclusive, o dos anos 90, mas não tinha me ligado também, enfim, né, que era que era do Stephen King, e também o de 2017, eu acho. Mas aí, eu assisti esse, falei: "Vou procurar", fui procurar, e aí na mesma semana, assim, eu comprei 3 livros dele, sabe, e comecei a devorar, e aí desde então, comecei a consumir muito mais livros, comecei a consumir muito mais Stephen King, principalmente. Hoje enfim, me considero um grande fã do mestre. Tem um número de livros dele considerável comigo. Não li todos, ele tem muitíssimos livros, assim como muitas adaptações. Ele, inclusive, é o autor mais adaptado de todos, justamente pelo tamanho do acervo dele, sabe? E aí, enfim, né? O Nevoeiro ele tem esse valor sentimental porque foi ele que me apresentou esse universo literário. E foi ele que também me deu mais gás pra assistir mais filmes de terror e coisas do tipo, sabe? Então, eu decidi trazer ele aqui nesse pré-aniversário do King, para vocês já terem um gostinho, eh, porque o episódio dia 21 será sobre adaptações. Enfim, vamos pro filme então, né? Vocês já entenderam todo o background aí, toda a contextualização. O filme ele vai se passar em uma pequena cidade no Maine, no Maine, né, na verdade. É um território clássico do King, onde a maioria das histórias dele acontece, praticamente 90% das histórias dele acontece, que após uma violenta tempestade é coberta por uma névoa densa, escondendo criaturas mortais. Um grupo de moradores se refugia em um supermercado, mas nem todos sobreviverão à ameaça, nem à loucura que cresce entre eles, tá? Já começa assim essa sinopse, ela é maravilhosa. A gente tem o David Dalton, né, que é o protagonista. Ele é um artista e vai ao supermercado local com o filho dele e um outro vizinho, que é um advogado, enfim. Após essa tempestade, destruir parte da cidade e a casa de barco dele e, enfim, eles precisam pegar suprimento. Inclusive, uma das primeiras cenas desse filme, que é a cena da tempestade que filma o quarto do David, tem muitas referências lá a outros filmes, a livros do King também. Tem referência a O Enigma de Outro Mundo, porque tem um quadro lá que ele desenhou um pôster. Tem também O Pistoleiro, da série A Torre Negra, do King. E a árvore cai em cima e destrói tudo. E aí ele vai pra esse mercado com o filho dele, a esposa dele fica é, em casa e ele vai com o filhinho dele, o Billy. E aí, logo, essa névoa espessa, ela começa a envolver tudo, né? Quem tentar sair vai morrer, não sabe o porquê, simplesmente morre. Já é uma cena muito boa, a cena em que a névoa chega. E aí um dos personagens vem correndo lá de dentro, lá de fora, na verdade, né? Se eu não me engano, é o Jim. Ele vem correndo de lá e pede pra entrar, tá com o nariz sangrando, enfim, fala que um monstro ou alguma coisa pegou um dos colegas dele. E já é uma cena bem tensa, porque todo mundo fica com medo, sabe? Ele é um filme bem cru, porque ele é um filme que trabalha com as expressões, ele mostra muitas expressões de todo mundo, sabe? Todo mundo, aquele silêncio ensurdecedor, entende? E todo mundo sem entender o que tá acontecendo, provavelmente achando que é alguma guerra. E tem uma base militar por ali, eles pensam que pode ser algo daquilo, sabe? Enfim, coisa do tipo, mas ninguém tem certeza ainda. Mas assim, o verdadeiro horror começa dentro do próprio supermercado, né? Esse medo coletivo que vai se alimentando, vai alimentando paranoias, enfim, tem tensões sociais e o surgimento do fanatismo religioso encarnado na figura da senhorita Carmode, que, assim, é uma personagem de odiar mesmo, sabe? De odiar de verdade.
A atuação da Márcia aqui é maravilhosa, porque você olha para aquela mulher e fala: "Meu Deus do céu", o próprio fanatismo religioso. Ali, essa senhorita, essa senhora Carmody, sabe, você não gosta dela, você quer que ela morra de verdade. E, enfim, essa mulher, né, que passa a pregar sacrifícios para aplacar a ira divina, que é o que ela chama, ela pensa que aquilo é o apocalipse ou coisa do tipo. Então, sabe, esses filmes que vão trabalhar esse fanatismo, grupos sociais, a gente tem o vizinho do David, que é um advogado, que é o Norton, e aí o que acontece? Ele vai começar a reunir pessoas, porque ele é politicamente correto e tal e tudo mais. E a senhorita Carmody vai começar a reunir pessoas também, né, pra falar que coisas de Deus, enfim, sacrifícios, coisas divinas, pecado, o mal da cidade e tudo mais, bem típico do Stephen King, sabe? Stephen King ele trabalha muito bem com é, essa questão dos humanos e como eles podem ser cruéis, como eles podem ser fanáticos, lunáticos, coisas do tipo, entende? Ele trabalha muito bem isso. E aí, divididos entre sair ou ficar, enfrentar o desconhecido, ou enfim, submeter-se à loucura, os personagens seguem para um dos finais mais devastadores da história do cinema de terror, sabe? É absurdo o que se constrói é, ao longo e a conclusão dele no final é mais absurda ainda, sabe? E aí, entrando em algumas discussões em relação ao filme, ao que tem dentro do conteúdo do filme, né? Primeiro que o terror psicológico e social, porque ele é um filme de monstros, tem monstros, mas o principal debate ali não é esses monstros, fica um enigma realmente do que é que aconteceu, do porquê esses monstros foram liberados. É, existe uma menção ao projeto Ponta de Flecha, que é um projeto que apareceu em outros livros do King, envolvendo militares, sobre eles tentarem, e a gente descobre isso depois, porque um dos personagens conta isso, né? O, o Wayne, ele conta que eles descobriram um jeito de abrir uma porta para outra dimensão, mas não conseguiram fechar. E aí esses monstros saíram de dentro dessa porta e foram para esse mundo, né? Mas justamente, ele é um filme que ele tem monstros, só que o Nevoeiro ele funciona mais como um estudo sobre a natureza humana, mostrando como diante do medo as pessoas podem se unir ou de certa forma se destruir, sabe? Porque a gente vê essa sanidade sendo roubada ao longo do filme. A gente vê personagens tentando lutar para sobreviver, para se manter firme, mas alguns acontecimentos vão sugando mais ainda essa sanidade dessas pessoas e deixando elas malucas, sabe? Loucas de verdade, o medo apavorante. E junto com o fanatismo religioso da senhora Carmody, que representa isso, né? Como um monstro também, ainda mais perigoso que os próprios tentáculos lá de fora, né, que aparece algumas vezes. A cena do linchamento, por exemplo, que acontece no filme, é um dos pontos altos dessa crítica, ao ponto, porque você vê como essa influência dela diante das pessoas ali, diante do medo, das pessoas não saberem em quem acreditar, o que está acontecendo, pode causar, né? A gente vê como ela influenciou as pessoas a cometerem um lixamento desse nível, a sacrificar um dos personagens, um dos militares, porque na cabeça dela, se isso acontecesse, eles seriam poupados dessa morte, desse apocalipse, enfim, isso, né? E o pessimismo desse filme no final, ele é uma coisa que fica bastante, sabe? Porque diferente do conto do King, aqui é a diferença que eu vou falar agora, porque no conto, para quem assistiu o filme, né, acaba com o David atirando na cabeça do filho, na cabeça da Amanda e na cabeça de um casal de idosos lá.
e ele só tinha, infelizmente, 4 balas, não tinha como ele se matar também, sabe. Ele falou que ia dar um jeito, mas aí ele mata eles, e é uma cena, assim, sem trilha sonora nenhuma, é uma cena dele saindo do carro e gritando, sabe, chorando, e você fica: "Meu Deus do céu". E aí coisa de minutos depois, não é nem 5 minutos depois, a névoa começa a se esvair, sabe, ela começa a ir embora, e aí passa carros militares, tanques de guerra. Uma das personagens que saiu no começo do filme, a que ela não tem nome no cinema, enfim, mas a da Melissa, que participou de The Walking Dead depois, ela pede para as pessoas acompanharem ela no começo do filme, porque ela precisa ir buscar os filhos dela, porque os filhos dela são pequenos, e eles não podem cuidar de si mesmos e ninguém vai, e ela vai sozinha. E aí no final do filme aparece ela com os filhos, sabe, plena da vida, nenhum mal pegou ela no meio da névoa, né, e fica isso na cabeça, por que nenhum mal pegou ela, sabe? Será que é realmente uma coisa divina? Ou será que não é? Ou será que ela conseguiu fugir deles ou algo do tipo? Fica essa dúvida, porque no final ela tá bem com os filhos dela, sabe? Diferente de outras pessoas que tentaram sair e morreram depois, né? E aí fica esse plot absurdo, acontece esse plot absurdo porque, pô, se ele tivesse esperado coisa de 5 minutinhos mais, todo mundo ia ficar bem, sabe? Todo mundo ia ficar bem ali, enfim, a névoa ia embora, os militares iam chegar e eles iam ficar bem. Mas aí fica esse debate, realmente, será que ele ter matado essas pessoas também não foi um sacrifício, e por conta disso que a névoa foi embora? Por conta disso que os monstros foram embora, sabe? Será que o discurso da senhora Carmody faz sentido, de fazer sacrifícios de pessoas pecadoras ou coisa do tipo assim, almas puras, enfim, coisas desse tipo? Não dá pra saber, né, o filme ele não explica, o conto também não explica, porque a diferença desse final do filme para o final do conto é que não existe isso de morte, não existe isso dele pegar a arma e atirar na cabeça do filho das pessoas. Eles estão numa casa e ele escreve uma carta, falando mais ou menos que não há esperança, que eles vão tentar procurar, que eles vão continuar andando de carro. E o livro acaba, o conto acaba, sabe, é um corte seco, assim, e você não sabe se as coisas ficaram bem ou não, sabe. São 2 finais, assim, sabe, que desolam de verdade, porque é um final que não tem esperança nenhuma, que é o final do conto. Você não tem explicação se aquilo voltou ao normal ou não. E o final do filme é um final de doer a cabeça, sabe, o coração, assim, ao final de te deixar triste mesmo, de fazer, meu Deus do céu, perder todas as esperanças, de ficar remoendo aquilo durante dias e dias e dias. É um final muito trágico, muito trágico. É um final trágico, o final do livro, do filme, e o final do conto é um final sem esperança, sabe. É mais ou menos isso que acontece. E aí, tudo isso, todas essas questões, esses debates, todas essas discussões do filme, somadas à estética, à atmosfera, o uso dos efeitos práticos, que são poucos. O filme, ele trabalha muito com CGI, que cria um ambiente muito opressivo, aquela névoa é muito boa, ela rodeando tudo ali, sabe. Mas assim, não é isso que torna o filme excelente. Eu acho que são mais as atuações e a tensão interna que elevam o filme, elevam esses debates a um nível que a gente não tá acostumado, sabe, a você ver, esses grupos se dividindo, como sociedade mesmo, sabe, os grupos religiosos, os políticos, as pessoas, que são influenciadas, que não são influenciadas por, discursos, enfim, progressistas, coisas do tipo. E aí
Tudo isso somado a essas atuações, essa tensão, eleva o nível do filme a uma coisa, assim, que me encantou, sabe. Quando eu assisti, antes mesmo do plot twist, eu falei: "Não, eu preciso saber quem é, se isso daqui é adaptação de algum livro, se não é, porque eu preciso ler isso daqui, porque é muito bom", sabe. Você fica vendo aquelas pessoas, pode ficar dividido, sabe, em alguns momentos em relação ao que acreditar ou não, o que não acreditar. Fica aí, essa deixa durante o filme todo, sabe. Mas, ele é um filme que te marca muito, 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 principalmente por conta desse final trágico dele, que pega bastante, que que dói bastante, né. Esse final ele é tão de explodir a cabeça que o próprio King, que não é acostumado a gostar das adaptações dele, queria ter pensado nesse final, sabe. Ele falou numa entrevista que achou o final tão genial, que ele queria ter pensado nesse final para o livro dele, para o conto dele. Mas aí não aconteceu, né. O Frank ele pensou nesse a mais, eu acho que ele quis trazer mais essa esse desespero cru pro filme do que no livro, né. O livro já é realmente cru, mas, no filme é muito mais, muito mais. Gente, e falado mais ou menos tudo agora sobre o filme, vamos entrar no top 5 macabros, nosso quadro fixo, onde a gente vai falar das nossas cenas favoritas ou as que mais nos impactaram, as mais assustadoras, o que a gente mais gostou. Não tem um tema específico, são as cenas que a gente quer trazer, e ponto, tá. Eu acho que o primeiro ataque da névoa, ali quando o Norman, um empacotador, sai pra consertar o gerador lá fora, é brutalmente puxado por tentáculos gigantes, sabe. O horror começa ali mostrando que ninguém tá seguro, mesmo dentro. E aí, aquela cena dos tentáculos grudando no peito dele, explodindo o peito dele, e no final arrastando ele, e todo mundo sem entender nada, 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 nada. E aí depois eles voltam pra dentro do mercado e simplesmente olham que todas as tudo em sua volta é só vidro, sabe, vidro, e a coisa mais fácil do mundo é esses monstros quebrarem esses vidros e entrarem dentro do mercado e matarem todo mundo, sabe. E isso ajuda a criar um medo muito maior nos personagens, uma tensão que vai sufocando, 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 sabe. Quais são os monstros que tem lá, será que são só tentáculos e não, não são só tentáculos. E aí minha próxima cena é quando o grupo descobre que a névoa esconde criaturas variadas, sabe, incluindo uma aranha grotesca que cospe teias corrosivas, na cena da farmácia, ou enfim, a cena em que uns mosquitos, umas moscas entram, e aí uma dessas moscas, vai lá e morde o pescoço da Sally, que era babá do filho do David inclusive, né, e simplesmente é uma cena horrorosa, porque você vê o efeito se acumulando, e quando pica o pescoço dela, começa a inchar, 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 é uma coisa feia, uma maquiagem, assim, realmente que dá no nervo, sabe, é uma maquiagem feia mesmo, você fica: "Meu Deus do céu, meu Deus do céu". Então, essa cena da morte dela é uma cena que pega bastante, até porque ela era uma personagem querida, até para o próprio David, como para o filho dele, né, o Billy, como também para o par romântico dela, o Wayne, que é um dos militares, e ela era também ali do mercado, trabalhava ali. E aí, gente, em terceiro lugar aqui, eu acho que a cena do sacrifício humano fala muito, muitíssimo sobre essa questão do fanatismo religioso, sabe, quando a senhorita Carmody convence parte do grupo a sacrificar o jovem saudade, o Ali, né, eh, a o Ali não, o Wayne, sacrificar o Wayne, porque ele era um dos militares, e aí os amigos dele se matam, se suicidam, porque eles não querem encarar a verdade. E depois as pessoas vão lá, cercam o Wayne e perguntam o que foi que aconteceu. E aí ele fala, né, o projeto Ponta de Flecha, que eles abriram a porta para outra dimensão, e essas criaturas chegaram,
E aí a senhora Carmody vai lá e faz a cabeça das pessoas, e as pessoas matam ele, né? Dão uma facada nele e jogam ele lá fora pra ele morrer, né? Então, uma cena bem pesada que tem toda essa questão do fanatismo religioso. Isso mexe muito com a cabeça dos outros personagens, do David e dos colegas dele, da Amanda, enfim, e dos outros personagens, porque eles ficam pensando, não, a gente não pode ficar aqui, sabe? A gente precisa ir embora, vamos embora porque vai dar merda, né? Tá todo mundo maluco aqui, se a gente ficar aqui a gente vai morrer. E aí eles arrumam um jeito de saírem de lá, né? Em segundo lugar, eu acho que a cena mais prazerosa desse filme é a cena da morte da senhora Carmody, né? Depois de tentar sacrificar o filho do David quando eles tentam ir embora, inclusive, aí ela vai lá e, enfim, ela é finalmente morta por um tiro do Wally. O Wally é um querido. Ninguém dá nada pra ele, mas ele ganhou o campeonato de tiro ao alvo. Ele simplesmente pega a arma e dá um tiro na cabeça dela, sabe? E a tensão explode nesse momento. Assim, catártico, porque tá todo mundo indo pra cima deles, indo pra cima do David, da Amanda, do Oli pra pegar o filho dele, do filho do David. E aí, o Oli vai lá e dá um tiro e todo mundo para. Fica assim, sem se mexer, pensando: meu Deus do céu, o que acabou de acontecer? Ele matou uma pessoa. Matou uma pessoa. E bem merecida a morte dela, porque, enfim, se vocês assistirem, vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza absoluta. E aí, gente, em primeiro lugar, eu acho que enfim, é indispensável não trazer, até porque a gente já comentou aqui, é o final devastador, sabe, do filme. É isso que ele é devastador, sabe? O David, junto com o filho e outros sobreviventes, como eu disse, a Amanda e o casal de idosos, eles decidem abandonar o supermercado e enfrentar a neva no carro. E após, assim, horas e horas vagando com o carro, e o carro acaba ficando sem combustível, o David ele opta pelo impensável, né? Ele mata todos para poupá-los de uma morte monstruosa. E aí ele acaba ficando sem bala para ele. Ele sai do carro, mas logo depois a névoa se dissipa e o exército chega, tendo eliminado as criaturas. E o David percebe que era só esperar, sabe? Poderia ter sobrevivido ele, o filho dele, o casal de idosos, a Amanda. Enfim, poderia ter sobrevivido. E o filme ele termina com ele desesperado, gritando, enquanto os soldados passam por ele. Assim, de fato, um dos finais mais trágicos e cruéis do cinema. Eu acho que esse é indispensável não trazer como também um dos melhores plot twists já feitos nesse cinema, sabe? Porque ele é de doer o coração. Ele é de acabar com todo o conforto que tinha, que restou, sabe, ao longo do filme. Ele acaba com tudo isso. E aí, essas foram as top 5 cenas, top 5 macabros. Gente, algumas curiosidades de bastidores. O Stephen King ele adorou, como eu disse, o final, criado pelo Frank, considerando até melhor que o do conto original. O filme ele foi rodado em apenas 37 dias e com um orçamento relativamente modesto, com cerca de 18 milhões de dólares. Por quê? Porque é, o Frank ele já estava em negociações para trabalhar em uma série de TV. No caso, não a adaptação de The Mist, mas o embrião do que viria a ser o The Walking Dead, né? E ele queria muito fazer o filme antes de mergulhar de vez na TV, então ele organizou a produção de forma super rápida. O filme ele foi rodado em 37 dias, o que é muito pouco para um longa, com tantos efeitos práticos e digitais. E aí, para agilizar o processo, Darabont ele usou a mesma equipe técnica de The Shield, uma série policial lá da época, de 2007, por aí. Principalmente a equipe de câmeras e fotografias. Eles estavam acostumados a meio que trabalhar em ritmo mais acelerado, com um estilo quase documental por conta da série, que é uma série policial, o que casou bem com a estética bem crua do filme e claustrofóbica também, né? Enfim, do longa. Alguns atores também tinham compromissos com série de TV, então o cronograma ele precisava ser
bem justo para não atrapalhar outros trabalhos. Por isso ele tem até essa vibe mais crua mesmo e modesta, sabe, de um filme, por conta de toda essa aceleração, o elenco, Darabont tenta gravar outras coisas, enfim, tudo isso. Eh, o elenco incluiu vários atores que depois, integrariam séries como The Walking Dead, já que o Frank também foi responsável pela adaptação da série, então ele já tinha um relacionamento com alguma dessas pessoas, então foi mais fácil, né, pra ele. Como eu disse, o final, inclusive, ele foi mantido em secreto até a estreia, causando choque entre os espectadores e a crítica, e eventualmente sendo considerado um dos mais ousados finais de todos os tempos, eh, do cinema. Gente, foi isso. O que vocês fariam, hein? Enfrentariam essa névoa ou ficariam presos no supermercado? E O Nevoeiro, ele é um filme que ele transcende essa questão do terror, ele é enigmático por conta disso, desses monstros, mas que toca muito muito fundo na nossa capacidade ou, de certa forma, incapacidade de manter a humanidade diante do medo, sabe. Ele trabalha muito bem isso, trabalha os personagens, trabalha esse desenvolvimento, a narrativa dele é muito boa, ele trabalha, o fanatismo religioso, os grupos sociais, é um estudo mesmo, sabe, um estudo. Então assim, foi esse episódio, fica aí a indicação, lembrem-se, dia 21 tem episódio especial, eh, especial Stephen King, onde eu e esse convidado iremos falar sobre as adaptações do King, muitas curiosidades e livros também do King. Então marque na agenda de vocês, dia 21, no domingo, de manhã cedinho vai estar saindo, eu vou avisar vocês, tá? Sigam a gente nas redes sociais, no TikTok, no Threads, Redrum Podcast. Compartilhem esse episódio com um amigo, tá? Sigam a gente no Instagram, porque a gente posta alguns cortes lá com algumas falas. E é isso, tá? Se você gostou, como eu disse, siga o Redrum, compartilha com um amigo que adora um bom apocalipse cinematográfico. E a gente se encontra no próximo episódio, ou enfim, quem sabe quando a névoa voltar a descer sobre nós, tá? Longos dias e belas noites para todos vocês e até a próxima.